Correção do PET 4, semanas 3 e 4. Em um carrossel, cada cavalo executa movimento circular uniforme, efetuando 5 rotações, voltas completas, a cada 20 segundos. A frequência em hertz, rotação por segundo, de um cavalo é igual a... Tirando os dados. Número de voltas é 5. Ele executa essas 5 voltas em 20 segundos. Eu quero saber a frequência em hertz. Frequência é igual ao número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. Então, a frequência é igual a 5 dividido por 20. Frequência é igual a 0,25 Hz. Dois. Uma bicicleta tem rodas de raio igual a 0,4 metros e giram com velocidade angular igual a 20 radianos por segundo. A velocidade linear do ciclista em metros por segundo e a distância percorrida em metros no intervalo de tempo de 10 segundos será, tirando os dados, o raio da roda da bicicleta é 0,4 metros. A velocidade angular ômega é igual a 20 radianos por segundo. Intervalo de tempo é 10 segundos. Quero saber a velocidade linear do ciclista e, e a distância percorrida. Eu tenho que a velocidade é igual a ômega R. Ômega vezes R. Ou velocidade angular vezes o raio. Então, eu vou multiplicar o 0,4 vezes 20, que é igual a 8 metros por segundo. Essa é a velocidade linear do ciclista. Quero saber o quanto ele percorreu. Então, a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Se eu quero saber o ΔS, eu passo o ΔT que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então, ΔS é igual a V vezes ΔT, que é igual a 8 vezes 10, que é igual a 80 metros. Então, a velocidade dele linear vai ser de 8 metros por segundo, e nesse intervalo de tempo ele vai ter percorrido 80 metros. A Terra leva 24 horas, período do movimento, para completar uma rotação em torno do seu eixo. Considerando o raio da Terra no Equador aproximadamente de 6.400 quilômetros, a velocidade linear aproximada de rotação da Terra em metros por segundo e aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado, associada ao movimento de rotação da Terra, é, considerando o π igual a 3,14. Tirando os dados, o intervalo de tempo ou período para uma rotação completa é 24 horas. 24 horas, eu quero saber a velocidade em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, vou passar essas horas aqui para segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. E 24 horas vai ser 24 vezes 3.600, que é igual a 86.400 segundos. O raio é 6.400 quilômetros, passado para metro, 64 vezes 10 a quinta metros. A velocidade linear eu não tenho, e a aceleração centrípeta também não. Então, eu tenho que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Se eu considerar o deslocamento total como o perímetro da circunferência,
perímetro da circunferência é igual a 2πr. Isso vai ser o total que vai deslocar. Substituindo nos dados aqui, velocidade é igual a 2πr dividido por ΔT, que é igual a 2π Também posso calcular a velocidade angular, que é igual a 2π dividido pelo período, e depois substituir aqui na fórmula aqui da velocidade igual a velocidade angular dividido pelo raio. Vou utilizar essa de cima aqui. 2 que multiplica π, que é 3,14, vezes o raio, que é 64 vezes 10 à quinta. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, que é 86.400. Multiplicando a parte de cima e dividindo pela de baixo, tem que a velocidade é 465 metros por segundo. Achando a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, vou multiplicar essa velocidade, vou elevar essa velocidade de 465 ao quadrado e vou dividir pelo raio, que é 64 vezes 10 à quinta. Primeiro eu elevo ao quadrado, depois eu divido. Vou chegar no resultado que a aceleração centrípeta é igual a 0,03 metros por segundo. Exercício 4, na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entraram em ignição, ou seja, pegaram fogo, né? Devido ao atrito com a atmosfera e brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana de Rio de Janeiro, não no oceano. Aqui eu tenho a cidade do Rio de Janeiro. Ela entrou aqui e percorreu para cá e caiu no Oceano Atlântico, né? Já que esse é o sentido de rotação. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra, no ponto de reentrada, é igual à da Terra. E no mesmo sentido, não é igual. Superior à da Terra, no mesmo sentido, correto. Inferior à da Terra e no sentido oposto, não. Igual à da Terra e no sentido oposto, também não. Superior à da Terra no sentido oposto. Um carrinho de brinquedo de 60 gramas é preso a uma corda de 0,08 metros de comprimento e colocado para girar em torno de um prego que se encontra fixo a uma superfície perfeitamente horizontal. Sabendo que a velocidade do carrinho é de 0,2 metros por segundo, determina a intensidade da força de tração que é feita pela corda em newtons. Desconsidere a ação de quaisquer forças dissipativas. Explique o que acontece com o carrinho e a corda se romper durante o movimento. Faça um esquema, represente a velocidade linear do brinquedo instantes após o rompimento da corda. Então, eu tenho que a massa do carrinho é 60 gramas, passado para quilogramas, divido por 1000, 0,060 quilogramas, o raio 0,08 metros. A velocidade linear do carrinho é 0,2 metros por segundo. Está perguntando a força de tração. A força de tração vai ser igual à força centrípeta.
Então, massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Massa 0,060 vezes 0,2 ao quadrado dividido por 0,08. Dá 0,060 vezes 0,04, já que 0,2 ao quadrado é 0,04, dividido por 0,08. Multiplicando a parte de cima dividido pela de baixo, multiplicando 0,060 por 0,04 e dividindo depois o resultado por 0,08, dá 0,03 newtons. Essa é a força. Se a cordinha se rompesse, ele ia continuar o movimento retilíneo uniforme. Uma atração muito popular nos circos é o globo da morte, que consiste numa gaiola de forma esférica, no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta, cuja massa do conjunto motocicleta e piloto é de 150 kg. Considere um globo de raio 5 metros e o valor da aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Se ele parar pelo ponto mais alto do globo, se ele passar pelo ponto mais alto do globo com velocidade de 10 metros por segundo, qual é o valor da força que o globo faz sobre a moto? Então, a massa é 150 kg, o raio 5 metros, a aceleração, estou considerando aqui a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo um esquema aqui, considerando que o ponto mais, quando ele passa pelo ponto mais alto, as forças que estão agindo sobre ele, tem a força peso e a força normal. A soma da força peso com a força normal aqui vai ser a força centrípeta, a força que aponta para o centro. Então, tomando que a velocidade é 10 metros por segundo, força centrípeta é igual à força normal, que é a força que o globo está fazendo sobre o motociclista aqui no ponto mais alto, mais a força peso. Eu quero achar o valor da força normal, então a força normal vai ser igual à força centrípeta menos a força peso. A força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R, menos a força peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Eu posso colocar essa massa em evidência, fica igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, menos a aceleração da gravidade. Então, a massa que está em evidência, 150, vezes a velocidade ao quadrado, que é 10 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 5, menos a aceleração da gravidade, que é 10. 10 ao quadrado dá 100, dividido por 5 dá 20, menos 10 dá 10, que multiplica com 150, que dá 1.500 newtons. Essa é a força normal. Devido ao ganho de velocidade na descida, ele passa pelo ponto mais baixo com velocidade de 20 metros por segundo. Calcule para esse ponto o valor da força que o globo faz sobre a moto. Então, aqui a força centrípeta vai ser igual ao somatório, somatório vetorial da força normal, que é a força que o globo faz sobre a moto, com a força peso. Só que um está num sentido, o outro está no outro. Está no sentido contrário. Então, a velocidade vai ser 20, a força centrípeta vai ser igual à força normal menos a força peso. Eu quero saber o valor da força normal, então eu vou isolar ela, vou passar o peso que está subtraindo para o outro lado, ele vai passar somando. Então, a força normal é igual à força centrípeta mais a força peso. Colocando em evidência a massa, fica
V ao quadrado sobre R mais G. Então, substituindo os dados, massa 150, velocidade agora é 20 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 5, mais a aceleração da gravidade, que é 10. 20 ao quadrado dá 400, dividido por 5 dá 80, mais 10, 90, que multiplica por 150 dá 13.500 newtons. Essa é a força que o globo faz na parte mais baixa.